Ora, estamos live com o tema Convivendo com Vírus. Ora, estamos prontos para começar a nossa palestra. Betina, a palavra é tua. Novamente aqui com a ADEP, não é? Ora, estamos Associação. prontos para começar. Posso? Sim, Olá a todos. Estamos aqui mais uma vez com a ADEP, Associação de Divulgadores de Espiritismo de Portugal. Certamente já viram o nosso tema, Convivendo com o Vírus. Antes de avançarmos, queria deixar apenas aqui uma nota. As questões podem ser colocadas, que queiram colocar, no final serão respondidas e não durante o facto de eu estar a conversar, não consigo comunicar convosco. Façam comentários, deixem as vossas dicas, tornem isto uma partilha de ideias. O tema Convivendo com o Vírus está feito de uma forma leve para fazermos, sobretudo, reflexões em conjunto. Prontos? Vamos lá então. O primeiro tópico, porque hoje vamos falar muito em tópicos, sociedade, não é? Este nosso slide, em que vemos ali o mapa mundo, uma série de gente. Fazer parte da sociedade, ou seja, viver em sociedade, faz parte da natureza do ser humano. Aliás, nós, humanidade, não vivemos, não é, fora disso. Não há ninguém que seja 100% autónomo. É pelo contrário, é pelo contacto com o social, com o outro, que nós vamos assegurando o nosso progresso, que nós vamos melhorando as nossas condições de vida. E o objetivo numa sociedade, basicamente numa sociedade equilibrada, parte por o forte auxiliar o fraco, parte por o rico auxiliar o pobre, parte pelo sábio auxiliar o ignorante. Então, bem, voltamos atrás no tempo e temos aqui uma data, 31 de dezembro de 2019. Segundo os dados apurados, este foi o primeiro caso de coronavírus que apareceu oficialmente reportado, não é? Na China, em Wuhan, mas isso todos nós sabemos. Aqui, nesta altura, e a partir daí, tivemos, como mostra a imagem, uma noção de que efetivamente nós estamos tão conectados, não é? Tão conectados que hoje, 11 de abril, passaram 3 meses e meio e vejamos como é que está o nosso mapa, não é? Todo pintadinho, já esta imagem é conhecida nossa, em que mostra a presença do coronavírus e certamente já estará desatualizada, porque estes números vão sempre sendo cada vez maiores. Então, nós vemos efetivamente o nosso mundo, não é? A nossa sociedade é uma aldeia global. E olhando este mapa e pensando nos 193 países, não é, da lista que a Organização das Nações Unidas nos dá da quantidade de países que existem, será que há muitos que ficam de fora desta pandemia? Não é? Fica aí a questão. E vemos estas bolinhas todas aqui, laranja ou vermelho, como queiram, e surge-nos logo um outro tópico, que é o tópico da destruição, não é? Destruição de quê? Este vírus, realmente, ele vem, é um vírus silencioso, ele instala-se, não é, no nosso organismo
e começa a fazer moça. Assim, é um vírus agressivo? Não, não é? No caso de Portugal, grande parte dos nossos infectados até estão em casa a receber tratamento. Agora, sim, torna-se perigoso para os mais idosos, torna-se perigoso para pessoas que têm doenças crónicas. Porquê? Porque o próprio organismo já se encontra debilitado. Isto em contexto de pandemia. Fora disso, não é? Nós olhamos à nossa sociedade e vemos que a destruição ela faz parte da natureza. E a destruição ela pode ser classificada de duas formas. A destruição humana, por parte do ser humano, e a destruição natural. Quando falamos na destruição humana, nós apontamos aqui as guerras que existem, a fome, apontamos a destruição dos recursos naturais, a poluição que fazemos nos solos, nos oceanos, a poluição que fazemos no ar, os incêndios que grande parte das vezes são provocadas por nós enquanto ser humano, o excesso do consumo. E eu vou-vos ler aqui um livro que acabei de ler, Espiritismo e Ecologia, do brasileiro André Trigueiro, em que costumo dizer, os números dizem-nos tanto, não é? Em relação a esta questão do consumo exagerado. Então, este trecho é retirado de um relatório, Estado do Mundo, aponta consumo exagerado, de Washington Novaes. Então, ele diz assim, as medidas estão em brasileiro. Gastam-se 18 bilhões de dólares por ano no mundo com perfumes e cosméticos, que bastariam para eliminar a fome de 800 milhões de pessoas. Gastam-se 12 bilhões de dólares por ano com sorvetes congelados só na Europa, suficientes para prover com água de boa qualidade mais de 1 bilhão de pessoas que não a têm. Eu tenho a noção, não é, que se perguntasse aí para casa, quantos de vocês deixariam, não é, de comer um gelado, não é, para prover esta população que não tem direito à água, não é, e assim distribuir e fazer-lhes chegar uma necessidade que é básica. Não tenho dúvida nessa questão. Então os ecologistas fartam-se, não é, de nos avisar que estamos a consumir por conta das gerações futuras. Pensemos bem, na história do planeta, o ser humano, o homem, foi o último habitante a chegar ao planeta. E parece que é o primeiro a querer dar cabo dele. Na ótica do planeta, nós poderemos pensar, se calhar o ser humano é que é o vírus. Não sei, fica aqui a ideia. Será que este vírus vem nos ajudar a parar e pensar o planeta que precisa de algum auxílio, de respirar, como se diz? Fica aqui a reflexão. Como dizia, vamos fazer muitas reflexões ao longo da exposição. Mas também existe uma ou outra destruição, uma destruição natural. Então temos aqui os furacões, temos aqui os tsunamis, os terremotos, não é? Que em princípio não serão da alçada do homem, em princípio, não é? Mas vejam, sempre que há uma destruição, e aqui é que é o lado bom da questão, o ser humano tem uma capacidade de se renovar, de se reinventar, não é? Que é extraordinário. E isto leva-nos a outro tópico, muito importante. Aliás, são todos importantes, estão todos interligados, que é o progresso. Então, nós quando vemos um terremoto que destrói uma cidade inteira por completo, o homem é capaz de voltar a construir. E numa versão melhorada ainda, não é? Melhor ainda. No caso da nossa pandemia, não é? Este vírus vem nos tirar da nossa zona de conforto. Nós nunca vimos o mundo inteiro, os investigadores do mundo inteiro, todos a lutar por uma causa, a procura de uma vacina, não é? Que vá, de alguma forma, solucionar as pessoas que estão mais expostas a este vírus. Isto chama-se progresso. Estamos todos a trabalhar no mesmo sentido. Então faz parte da natureza humana este progredir, este busca de melhores condições de vida, não é? E este nosso progresso, ele dá-se em dois sentidos também, a nível intelectual e a nível moral. A nível intelectual, podemos já referir aqui
a própria evolução tecnológica. E então, em situação de pandemia como nós estamos, nós hoje estamos de quarentena em casa e estamos distante no contacto físico, os que estão, não é? Mas estamos perto todos, não é? Como vocês estão aqui a ouvir neste momento, é graças a estes avanços tecnológicos. Nós hoje estamos em casa, podemos estar em casa a trabalhar. Fecharam as escolas e os nossos miúdos estão em casa a ter aulas. Há reuniões que podem ser feitas à distância. Pensamos, isto já se podia fazer? Já, claro que sim. Mas desta forma generaliza-se, não é? E se calhar, quem sabe, não vamos tirar partido para um futuro de forma, quem sabe, a diminuir gastos que tenhamos, não é? E evitar ter que ir ali ou acolá, fazer uma reunião e aproveitar, não é? Tempo, gastos que poderão ser evitados, até mesmo a nível de educação. Mas depois temos o progresso também a nível moral, não é? E aqui esta evolução, o caminho é um bocadinho mais lento, não é? Mas mesmo assim, é nestas épocas de crise que vem ao de cima aquilo que de melhor nós temos, mas também vem ao de cima aquilo que de pior nós temos, não é? E enquanto as organizações nos dizem fiquem em casa, existe sempre aquele que gosta de infringir as regras e pronto, e acha e que não consegue estar em casa e é bom é ir laurear a pedido, desculpem-me a expressão. Mas, no entanto, mas também nunca havia tanto voluntariado, não é? E falo da situação de Portugal, não é? Eu nunca vi tanto voluntário a dedicar-se a uma causa, a ajudar o outro. Mas esta sociedade também poderia estar um pouquinho melhor. E o que é que eu falo? Porquê é que eu falo isto? Porque também, desculpem-me, mas há muitos treinadores de bancada, esta expressão é de futebol, não é? Mas o que é que me adianta uma crítica destrutiva, não é? Ao invés de ter o solucionar problemas. Vê-se tantas vezes nas redes sociais a criticar os ministros, a criticar estes, a criticar aquele. Para quê? Resolve alguma coisa, não é? Apontemos soluções, não é? É fácil eu estar em casa e a criticar este ou aquele, não é? Essa é a parte mais fácil. Temos governantes no mundo inteiro que, enfim, pronto, mas eles estão lá porque as pessoas os colocaram lá. Mas agora falemos dos nossos, de Portugal. E se fosse você? Troque de lugar com eles. Coloque-se no lugar deles. Faria o melhor? Não é? Podemos pensar nisso. Eu não trocava. Acima de tudo, acho que se estão a esforçar. Acima de tudo, acho que são seres humanos como eu. E que estão a dar o seu melhor. Isso sim, procuremos atitudes de auxílio e não atitudes de crítica. Ainda antes de passar ao próximo, referir que neste progresso, por muito que eu não queira e seja daquelas pessoas de finca-pé contra o progresso, eu vou ser arrastada, não é? Porque é exatamente o viver em sociedade, leva-nos todos por um bom sentido, não é? Num bom caminho, por umas condições melhores. E nós, humanidade, se ainda não estamos no melhor caminho, não é? Porque enquanto existirem guerras, enquanto existir a fome, enquanto consumirmos demais, não me parece que seja o caminho ideal, mas para lá caminhamos, não é? É porque o nosso egoísmo, é porque o nosso egoísmo e o nosso orgulho, ele invade, não é? E ocupa demasiado o nosso tempo e falamos muito pouco com o coração, não é? Com a nossa emoção, com o nosso lado bom. E nestes momentos de crise passamos agora a um outro tópico, que é o da conservação. Conservação de quê? Conservação da humanidade, não é? É uma prioridade. Evitar o maior número de mortes possíveis no mundo. Esse é o nosso objetivo. E temos os profissionais da saúde que realmente eles esforçam-se, eles estão na linha da frente, eles estão a dar o tudo. Para nós é fácil, ou não, estar em casa, não é? Mas para eles que estão com aquelas máscaras, não é? Com aqueles fatos que produzem calor 12 horas por dia, não é?
em contacto com o risco, com os seus doentes, longe das famílias, é bem diferente, não é? E estão a lutar pela nossa conservação. E nós podemos fazer a nossa parte. Sei lá, os governantes exatamente o mesmo, estão a fazer a parte deles, não é? Outros profissionais, não deixando aqui ninguém de parte, a GNR, as farmácias, os supermercados, estão todos a dar o melhor, não é? E nós podemos ficar em casa, não é? Já estamos a fazer, já estamos a colaborar. Neste momento em que se luta, não é, contra este vírus, quando isto passar, se calhar devemos refletir se não há hábitos que poderemos mudar, como é que estão os nossos relacionamentos, definir prioridades, não é? Porque quando isto passar, se nós voltarmos ao mesmo, não é? Se este vírus é para dar tréguas ao planeta e nós voltarmos ao mesmo, não parece que a gente vá resolver a situação, mas sim parece-me que estaremos a adiar. Ora bem, mais uma data, dia 11 de fevereiro de 2020. Então aqui a Organização Mundial de Saúde dá o nome de Covid-19, não é? À infecção provocada pelo coronavírus. Agora temos um nome, não é? Covid-19. Mas o importante é reconhecer o trabalho de todas estas instituições e organizações, sejam nacionais, sejam internacionais, num único objetivo. E passamos já para um outro tópico, que vocês já devem estar a pensar qual é. Exatamente, o trabalho. Ora bem, então é neste contexto de pandemia em que estamos, temos aqueles que continuam a trabalhar e temos aqueles que estão em casa. Aqueles que estão em casa, existem aqueles que têm condições de estar a trabalhar em teletrabalho, por exemplo, existem aqueles que não têm condições de trabalhar em teletrabalho. Mais uma das vezes vemos aqui a vantagem do progresso, não é? Do teletrabalho, as tecnologias a permitir com que a nossa vida fique facilitada. Mas a minha pergunta não é esta relativamente ao trabalho. A pergunta é, não sentem saudades do vosso trabalho? Não sentem saudades das pessoas que trabalham, o contacto com os colegas, não é? Agora que estamos longe, retirados, aproveitando o tempo que temos, se imaginemos, amanhã é segunda-feira, não, amanhã é domingo de Páscoa, mas imaginemos que é segunda-feira, dia de trabalho. Vamos continuar, ei, amanhã é segunda, que seca e trabalhar, fogo, o fim de semana passa tão depressa, não é? Pensamos sobre esta questão, agora que estamos longe, que estamos meios proibidos de, sentimos falta. Aqui é importante perceber, não é, o quão importante é o trabalho nas nossas vidas. É graças ao trabalho, não é? E vamos já ver como é que definimos trabalho. É graças ao trabalho que nós nos sentimos úteis, não é? Que participamos nesta sociedade. Sociedade, o primeiro tópico, lembram-se? Estão todos os tópicos relacionados uns com os outros. Como é que eu participo nesta sociedade? Através do meu trabalho, não é? E nós perguntamos, porquê que o homem trabalha? O homem trabalha porque tem necessidades. E o que é uma necessidade? Não é? Uma necessidade é aquela consciência que eu tenho que me falta alguma coisa. Não é? Então eu crio uma necessidade. E agora temos aqui a pirâmide das necessidades de Maslow, não é? Muito conhecida de todos nós, onde as nossas necessidades elas são classificadas. E vemos na base as mais importantes, as fisiológicas, por exemplo, a alimentação, a fome, a sede, o sono, o repouso, etc. Todas elas são importantes, não é? E as do topo também são importantes. Mas neste momento em que nos encontramos, os países desenvolvidos veem estas necessidades meias abaladas, não é? Mas uma coisa é certa, as necessidades fisiológicas, elas estão a ser asseguradas. Mesmo nos países, como vemos a Itália, como vemos a Espanha, em que os números não param de aumentar, não é? As necessidades da alimentação estão a ser asseguradas.
não é? Isto é fundamental. Nós só vamos nos preocupar com uma realização, com uma autorrealização que está no topo da pirâmide, quando tivermos as nossas necessidades da base sólidas, não é? Firmes. E agora fica aqui outra questão. Mas isto para os países desenvolvidos. Nos países em vias de desenvolvimento, não é só em questão de pandemia, mas é no resto do ano e dos anos que passam, muitas das vezes estas necessidades fisiológicas não são asseguradas, não é? Logo temos aqui uma sociedade em desequilíbrio. E fica aqui a reflexão. Mas porquê que nós trabalhamos tanto? Mesmo nos nossos países desenvolvidos, trabalhamos tanto, não é? Tantas atividades. Porque nós confundimos, muitas das vezes, o que é uma necessidade daquilo que é um desejo. E aqui parte umas e outras, não é? Tem a ver com o quê? Tem a ver com o meu estado de espírito, tem a ver com uma característica subjetiva. Porque o que é para mim uma necessidade, para o outro pode ser um desejo supérfluo, não é? Então, mais um ponto a refletir nesta questão das necessidades, daquilo que é básico e aquilo que é supérfluo, o desejo. As nossas necessidades e os nossos desejos, elas têm sido ilimitados. Por outro lado, nós temos os bens que estão à nossa disposição que são escassos. Parece-me que temos aqui um problema para resolver, não é? É mais uma. Por onde é que vocês acham que passa a solução? Não é? Fica a reflexão. E então, o que é efetivamente o trabalho? O trabalho é toda a ocupação útil que nós temos. Não é só o nosso trabalho, o nosso emprego que nos dá o salário no final do mês para pagarmos as nossas contas, não é? Toda a atividade que seja útil, seja a arte, seja a criatividade, seja a espiritualidade, não é? Que são necessidades também da pirâmide de Maslow, não é? Mas o importante é distinguir aquilo que é útil daquilo que é inútil. Eu tenho esta atividade, não é? O que é que ela me diz? O que é que ela me transmite? O que é que ela me ensina? O que é que eu aprendo com ela? E eu, não é? E ela é útil também para mim e para o meu próximo? São questões que a gente pode fazer, não é? Depois, ainda podemos, no trabalho, ainda podemos abordar uma outra questão, que é os excessos do trabalho, não é? Aqueles que trabalham de horas e horas e horas a fim e não têm outra prioridade. Ora bem, aqui é importante referir, porque já falámos na conservação, certo? Que o corpo físico precisa de descanso, precisa de repouso, não é? Daí as férias serem fundamentais. Mas eu quando digo férias, não é aquelas férias que a gente vem uma semana para fora e quando vem está mais cansado do que uma semana de trabalho, não é? Não, é um lazer que nos proporciona o lazer que funciona como um antidepressivo, o lazer que funciona como um anti-stress, não é? É isto que nós precisamos. Nós, enquanto ser, que temos um corpo que precisa de repouso e uma mente que também precisa de relaxar. Agora, aquelas pessoas que trabalham infinitamente, têm que pensar, o que é mais importante para mim? É o trabalho, não é? Estarei a dar prioridade àquilo que me diz mais? Se for o trabalho, não há problema nenhum, certo? Agora, temos é que pensar o que é que nos faz mais feliz, porque se for o trabalho e eu estiver muito feliz com isso, estamos no caminho certo, não é? E a felicidade, que a utilidade da coisa que fazemos me proporciona. Se for a felicidade, se me está a causar bem, atenção ao repouso do corpo, mas estamos no bom caminho, não é? A prioridade somos nós que a definimos. Por fim, para terminar esta questão do trabalho, ainda há um trabalho, um trabalho diferente. O que é o trabalho interior, não é? Aquilo que eu sou, aquilo é tempo de analisarmos, não por estarmos em pandemia, mas porque sempre devia ser essa a nossa função, trabalharmos os nossos hábitos, trabalharmos as nossas atitudes negativas, não é? É importante identificarmos em nós aquilo que nos faz mal, não é? Os nossos vícios, os nossos hábitos, as nossas atitudes negativas. Porque depois de identificar, então eu posso trabalhá-las.
Mas também é tão importante, não é, as nossas qualidades, porque é neste prato de balança entre vícios e qualidades que nós temos que manter o nosso equilíbrio, porque se a coisa for mais vício do que qualidades, nós vamos ficar deprimidos e não vamos ter resultados nem sucessos. Seguimos, dia 2 de março de 2020 e vejam esta foto de Portugal espetacular. Então, é quando surgem os primeiros casos de Covid-19 em Portugal. E aqui, puxa, a coisa começa a complicar, porque enquanto a gente vê a guerra lá na televisão, não é? E o Covid lá na China, a gente parece que é noutro mundo. Mas quando começa a chegar a Portugal, à nossa cidade, não é? Aos nossos amigos, à nossa família, quando me chega a mim, parece que a gente sente-se, não é? E quando assim é, nós podemos também refletir em outro tópico, que é o da igualdade. E buscando lá no passado esta foto publicitária da Benetton, em que somos todos diferentes, todos iguais. Diria mais que nós somos todos especiais. Não é? Então nós nascemos todas com as mesmas fragilidades. E vem este vírus, não é? E vem nos mostrar isso. Porque ele tanto atinge o rico como o pobre, tanto atinge o homem como a mulher, tanto atinge o jovem como o idoso, o branco, o preto, o amarelo. E ele não é esquisito, não é? Preconceito não é cruel. Ora bem, somos iguais, sim, em direitos, somos iguais em deveres. Somos diferentes no processo de evolução. Porque essa está de acordo com a minha vontade. Então, se eu quero mais, se eu quero progredir, se eu estudo, não é? Eu quero conquistar, eu quero dedicar-me, eu quero aprender, eu quero evoluir. Mas também tenho a possibilidade de não querer fazer, não é? Então estaciono. Mas isso depende de mim, depende da minha vontade. Relativamente às desigualdades sociais que elas existem, elas não são obra de Deus, não é? Elas são resultado do ser humano. Quando nós eliminarmos o orgulho e o egoísmo que ainda habita em nós vamos ter uma sociedade mais harmoniosa. Porque aquilo que um faz, vai o outro fazer, não é? E não há um que seja mais importante do que o outro. Pensemos no caso de agora da pandemia. Toda a gente pensa, os médicos estão na linha da frente. Isso é verdade, não é? Eles estão na linha da frente. Mas agora eu penso, imagina que os agricultores, os produtores deixam de produzir e de proporcionar a alimentação a estes médicos. E eles sucumbem, não é? Por isso, somos todos importantes, cada um dentro da sua função, mas somos todos importantes nesta sociedade. Isso é importante. Temos mais uma data, não é? Dia 11 de março de 2020. O Estado português declara estado de emergência, em que a nossa liberdade fica suspensa. Ora bolas, nunca me vi nesta situação. Mas esta nossa suspensão, ela é branda, não é? Tenhamos essa noção. Ela é muito branda. Por exemplo, a liberdade de pensar e a liberdade de consciência, ninguém nos consegue tirar isso, não é? E neste momento podemos aproveitar o tempo exatamente para meditar, não é? Em tudo o que está a acontecer, como é que nós nos podemos melhorar? O que é que podemos aprender com isto, não é? Se estamos em casa, agora temos tempo. Tantas vezes que nos queixávamos que não tínhamos tempo. Agora temos tempo. Se estamos a trabalhar, pensem que estão a trabalhar por um bem comum, não é? Nada mais glamouroso que é trabalhar pelo bem do próximo, de uma sociedade melhor. Todas estas pessoas que estão a trabalhar, elas estão a dar tudo o que conseguem neste momento, a lutar o vírus, a enfrentar os seus medos, para todos sairmos mais vitoriosos, para sairmos mais livres. E digo liberdade porquê? Agora é preciso, para fazer cumprir, não é, estas regras que nos levam ao confinamento em casa, ou seja, a cumprir com todas as regras, é preciso ser livre. E porquê que eu digo que é preciso ser livre?
Porque só uma pessoa livre, ela é capaz de entender o que é bem daquilo que é mal, o que é certo daquilo que é errado, não é? Todo aquele que continua a infringir as regras que são impostas está preso. Está preso a quê? Está preso aos seus vícios, está preso à sua ignorância, não é? E pensa, não, as coisas não acontecem a mim, só acontecem ao outro. Pronto, é a liberdade que lhe compete. E daí sim ser necessário uma perda, nesses casos, da liberdade. Não é um castigo, não é? Não é propriamente um castigo, mas sim uma medida de prevenção para o melhor da sociedade como um todo. Esse é o objetivo. Porque o ser humano podia pensar que uma frase, não é, célebre, de que a minha liberdade termina quando começa a liberdade do outro. E quando falamos disto, não é que a minha liberdade tem este espaço e depois começa o espaço do outro, ou tem este período de tempo e depois começa o período. Não é isso, não é? Nós, quando falamos desta questão, a minha liberdade não pode invadir o direito do outro ou o dever do outro. E quando nós assim procedemos, estamos a trabalhar o nosso egoísmo, não é? Eu posso fazer isto, eu posso fazer aquilo, não é? Mas estou a prejudicar o outro? É uma pergunta que fica, não é? Devemos pensar na sociedade como um todo, principalmente em crises como a que estamos a passar. Deixem-me só referir aqui em questões da liberdade, uma reflexão. E vi que realmente a sociedade ela está melhor. Ela está melhor. Lembram-se, já estamos há um mês em confinamento em casa e logo no início, logo na primeira semana, em que se decreta o estado de emergência, aquilo foi um corridinho aos supermercados, não é? Um assambarcamento. E eu penso, realmente, naquele momento de pânico, a sociedade reagiu. E reagiu, o instinto de conservação falou mais alto e o medo de faltar alguma coisa. E ainda bem que rapidamente a sociedade passou a pensar, a agir em vez de reagir, não é? Porque uma atitude de assambarcamento é uma atitude egoísta, não é? Em que vamos lá ao supermercado e trazemos tudo, não é? Meia dúzia vai lá e limpa as prateleiras e a gente esquece que a seguir pode ir o meu irmão lá, pode ir a minha mãe e depois acaba por não ter, não é? Então, atitudes de, de desembarcamento são atitudes egoístas. É assim, nós podemos fazer tudo, agora, devemos fazer, não é? Fica mais uma questão no ar. E estamos quase no fim, olhem, chegamos ao dia de hoje, o 11 de abril de 2020. Amanhã é o dia de Páscoa. Aproveitemos, podemos lembrar Jesus, não é? Esse ser que passou pela Terra há mais de 2000 anos e nos deixou dicas, não é? Tão válidas, tão úteis para termos uma vida muito mais regrada, muito mais tranquila, muito mais feliz. Difícil de entender este ser, não é? Difícil de colocar em prática. Então estamos perto do fim, não é? Só faltam abordar mais 2 tópicos. Primeiro, abordamos uma sociedade como um todo, depois passamos para o nosso dia a dia, não é? Com o nosso trabalho, com a nossa liberdade, e deixamos para o fim o trabalho dentro de nós, não é? Cá dentro. Apontamos algo de positivo, o objetivo é deixar aqui mensagens positivas, obviamente. O mundo não está tão ruim assim, não é? Em tempos de crise, vem ao de cima aquilo que é de bom, aquilo que é de mau, não é? Mas referimos mais, não é? Aquilo que é de bom. Isso sim é importante. E o nosso próximo tópico, não é? Eu nunca vi tanto voluntariado como agora. Além dos hospitais, os lares são o foco, não é, desta pandemia. E há tanto voluntário, não é, para ir trabalhar e ir auxiliar, fazer a sua parte. Há tantos outros voluntários que vão à casa dos mais idosos que estão sozinhos, levar as medicações, levar a alimentação. As instituições, sejam as juntas, sejam as câmaras, elas procuram chegar ao cidadão. As empresas deixam de produzir o seu produto normal, não é?
também por falta de encomendas por parte dos clientes e de fornecimentos por parte dos fornecedores, mas revolucionam-se. Então vamos produzir, não é? Máscaras e ventiladores e os equipamentos, porque a sociedade, não é, está a convergir num único ponto. Isto chama-se solidariedade, não é? E enquanto trabalharmos sobre esse paradigma da solidariedade, tudo vai correr bem. Mais ainda, os países ajudam-se mutuamente. Se em parte as fronteiras levantaram-se, a ajuda parece que passou a ser internacional e ainda bem. A Alemanha toma conta dos doentes da França, a China foi ajudada, agora ajuda. Até as guerras civis parece que estão a dar tréguas, não é? Porquê? Porque vem um vírus e nós achamos que o vírus é pior do que todo o resto. Então a gente une-se, a humanidade, contra o vírus. Então, este vírus fez-nos sair da nossa zona de conforto. Este vírus está a fazer-nos navegar em águas nunca navegadas, não é? Está a colocar-nos na nossa zona de desconforto. Nós não sabemos o que vem a seguir, não é? E por outro lado, estamos a viver o presente, enquanto que antigamente, não é? A gente vivia o passado, queixámos do passado com ansiedade do futuro. E hoje nós estamos a viver o presente. É um dia de cada vez. Se alguns vão sucumbir, sim, vão. Se alguns vão ser fragilizados, sim, vão. Agora, se nós vamos conseguir ultrapassar, claro que vamos conseguir ultrapassar, não é? E quem ultrapassar vai ficar mais forte, vai ficar mais resistente, certo? Temos que nos agarrar aos pontos positivos. Por fim, para aquele que acha que está em casa, que não consegue fazer nada, que não se consegue tornar útil, pode. E vamos terminar com essa questão. Pode contribuir. Todos podemos contribuir desta forma. Não é? Podemos estar em casa e ligarmos à espiritualidade através de uma oração, de uma prece, de uma meditação. Pouco importa o nome, pouco importa a religião. O melhor lugar de culto é o nosso coração. A oração por quem? Pelos médicos, não é? Que estão guerreiros lá na linha da frente, que a esperança nunca lhes falte, que a energia seja renovada. Aos nossos governantes, não é? Para que sejam iluminados com ideias ativas, ideias altruístas, não é? A melhor forma de proceder. Então, nós ao estarmos a orar pelo outro, nós estamos a dar de nós. Nós estamos a investir o nosso tempo no outro. Nós estamos, em primeiro lugar, somos nós beneficiados porque estamos a elevar o nosso padrão vibratório, não é? E então estamos a procurar a positividade, a esperança e a transmitir isso ao outro, não é? Lançando bons pensamentos para o espaço ao invés do pessimismo e da crítica que só causa poluição e ruído. Mas elevemos também o nosso pensamento a Deus, ao Criador, louvando a criação, a natureza. Se calhar pedindo perdão pelo nosso dano à natureza. O planeta não é nosso, não é criação nossa, é um empréstimo. É um empréstimo e é o nosso dever cuidar dele. Logo podemos pedir orientações nesse sentido. O que é que eu posso fazer para melhorar? Para melhorar isto, toda esta situação? Eu acho que a resposta torna-se óbvia. Torna-te uma pessoa melhor, não é? Mais gentil, mais humana, mais bondosa, mais tolerante, mais compreensiva, não é? Tudo isto depende de nós. Daí o mérito das nossas ações, dos nossos pensamentos, das nossas atitudes, não é? Tudo produz efeitos, sejam positivos, sejam negativos. Mas somos nós que escolhemos, não é? Que caminho percorrer. Como dizia o Carlos Miguel há 15 dias atrás, a esperança deve habitar o nosso coração, não é? De que tudo vai passar, tudo vai correr bem. E isto um dia, que estamos a viver agora, vai ser história, não é? A humanidade deverá mudar,
não é? É bom que mude. Voltar ao mesmo não parece que seja a solução. Então sairemos mais humanos. Logo, vamos pedir então a Deus, não que para aliviar a carga dos nossos ombros, como dizia Jesus, mas tornar os nossos ombros mais fortes, mais resistentes para aguentar com esperança e fé no futuro, não é? Tudo aquilo que está a acontecer. E já estamos bem no final, bem no final. Fica já o último slide. Abordamos aqui de uma forma muito sucinta as regras do jogo, não é? E que jogo? O jogo da vida. Regras estas que estão no livro terceiro do Livro dos Espíritos de Allan Kardec, não é? Falamos aqui das leis divinas. Todos estes tópicos, lembremos a sociedade, o progresso, a destruição, a conservação, o trabalho, igualdade, liberdade, não é? São regras do jogo da vida. Como é que eu vivo comigo? Como é que eu vivo com o meu próximo? Como é que eu vivo com Deus? Não é? Tudo depende da minha postura. Logo o mérito será meu, obviamente. Só assim há mérito. Não há lugar para sorte ou azar. Nem Deus joga aos dados, não é? Há lugar para livre-arbítrio e há lugar para vontade, não é? Para uma sociedade melhor é preciso seres humanos melhores. E estamos a trabalhar nisso. Nós estamos no melhor caminho. Nós nunca fomos tão bons como hoje. Esta é a nossa melhor versão. É a última? Não, nada disso. Melhores virão. Não é? Isto leva-nos a querer chegar lá, leva-nos a querer ir ao progresso. Nunca perdendo o caminho, não é? Focar-me no objetivo final e perdendo a beleza do caminhar. Já passámos por crises, já passámos por pestes bem piores que esta, flagelos. Este é mais um, não é? E vamos vivê-los juntos e vamos ultrapassar juntos. Agora, e para terminar, vamos voltar ao contacto humano. Quem é que não sente saudades de um abraço, não é? De um amigo que já só comunica assim pelas redes sociais, não é? Mas um abraço sentido é outra coisa. Ouvir a dizerem-nos ao ouvido o quanto gostam de nós e nós dizer o quanto gostamos do outro lado, do outro, não é? Dizer que amamos a pessoa. O que é que isto nos pode ajudar? A valorizarmos a vida, a valorizarmos coisas que dávamos como adquiridas e que parece que perdiam valor. Agora que nos são retiradas, parece que sentimos tanta falta, não é? Então vivamos a vida e vivamos e aproveitemos as coisas simples da vida. Obrigada a todos. Era isto que eu queria trazer hoje em nome desta doutrina que nos serve de guia e modelo e que nos ajuda a ter um olhar para um passado e para um futuro, mas risonho. Obrigada a todos. Passo agora a palavra para o Vasco, não é? Que nos pode fazer chegar aqui questões ou então os vossos simples comentários, que ficarei ansiosa por os ouvir. Muito obrigada a todos. Vasco, passo para ti a palavra. Obrigado, Betina, obrigado pelas tuas palavras. Fomos tendo aqui vários comentários, mas tenho aqui já algumas perguntas. Posso começar? Pode, força. Ora bem. Então, tenho aqui uma pergunta da Silvina Pereira, e que pergunta: até que ponto as nossas preces poderão auxiliar familiares próximos que não nos dão ouvidos e continuam a manter o comportamento de risco? O nosso primeiro objetivo, acho que deve ser se vai atingir ou não o outro, não é? Lá está, nós podemos sempre controlar aquilo que depende de mim, nunca o que depende do outro. O simples facto da mesma maneira que nós queremos dar o conselho a esse familiar que não ouve os nossos conselhos, não é? Pode ser ou não que vá receber a prece por nós encaminhada. O importante é que a espiritualidade nunca deixa perdido um bom sentimento, que é o facto de estar a fazer uma prece, não é? E esse é a sua parte que pode fazer.
fazer uma prece por. Agora, se o outro lado está capaz e receptivo, já vai depender de outras situações e circunstâncias que não dependem de mim. Mas eu tenho que estar perfeitamente consciente do bem que eu tento fazer, da mesma maneira que é o conselho que eu lhe dou, não é? E ele não me ouve, é liberdade. O outro poderá ou não poderá receber a nossa prece, mas não nos preocupemos com isso, não é? Porque se não for aquele nosso familiar, acredite que as entidades espirituais vão fazer chegar e vão aproveitar essas palavras, esse pensamento tão positivo e fazê-lo chegar a quem precisa e que está receptivo. Espero ter respondido. Ok, muito obrigado. Agora temos uma pergunta do Pedro Ribeiro. Ele pergunta, então, será esta pandemia o resultado das energias predominantemente negativas que se sentem na psicosfera, o produto das nossas ações e emanações mentais, sabendo nós que o nosso planeta é um planeta de provas e expiações, onde o mal ainda predomina sobre o bem? Ora bem, efetivamente, como o Pedro diz, é uma realidade. O planeta é um planeta de expiação e provas e onde domina o mal sobre o bem, onde domina as questões da matéria sobre as questões do espírito. Mas o que aqui acho que é importante falar, não é? As energias são criadas por nós, sociedade, humanidade, seres humanos, não é? Logo, nós estamos num momento do nosso aprendizado. Nós não fazemos melhor porque não temos capacidade para fazer melhor. Não temos entendimento para fazer melhor. Graças a quê? Graças aos nossos vícios. E esses vão sendo trabalhados, não é? Encarnação após encarnação. A nossa natureza, ela não dá saltos. Nós não nos deitamos maus e não nos acordamos bons. Isto é lentamente. Obviamente que se nós ainda o mal domina, obviamente que os nossos pensamentos, não é? E ainda muitos são virados para eu nem diria para a maldade, mas para a ignorância, não é? Para o egoísmo, para o orgulho. Mas isto muda quando o conhecimento entrar, não é? E o conhecimento fazer parte do nosso dia a dia, e isso vê-se, e cada vez se vê mais, não é? Cada vez se vê mais as pessoas preocupadas com a espiritualidade, a dedicarem-se a conhecerem-se, não é? Ao autoconhecimento. A partir do momento em que se começa a dar os primeiros passos nesse sentido, e já estamos a caminhar nesse sentido há muito tempo, não é? Essas energias negativas, elas vão sendo substituídas, não é? Por energias positivas. E isso é o que é importante de referir, não é? Só que não é do dia para a noite, não é? Nós temos tantas encarnações pela frente que isto caminha lentamente, não é? E temos que estar tranquilos com essa situação. Como dizia, nós estamos na nossa melhor versão, mas há outras versões e depende de nós. Espero ter respondido, Pedro. Ok, muito obrigado. Tenho outra questão do Pedro Ribeiro, ele está aqui em grande participação, e ele pergunta, esta pandemia poder-se-á enquadrar no tema do capítulo 6º do Livro dos Espíritos, da Lei da Distribuição, na pergunta 737, que é a seguinte, com que objetivo a humanidade é atingida por flagelos destruidores? Ou seja, se esta pandemia será enquadrada neste capítulo e nesta questão. Sim, sim, exatamente. Lembrando o que o Ulisses falou na sua primeira palestra, acho que abordou um pouquinho esta questão. Sim, exatamente, não é? E faz, como eu referi quando falamos da destruição, faz parte, não é? Por isso, a humanidade já passou por tantas outras pandemias e outros flagelos, este é só mais um. Mas o bom da destruição é que depois vem a renovação, vem o ser humano, desdobra-se, não é? E progride e faz melhor, não é? Mas sim, é verdade. Esta pandemia enquadra-se exatamente num flagelo destruidor. Ok, muito obrigado. E agora, tenho aqui uma pergunta também do Pedro Ribeiro, e até serve até para finalizarmos, não havendo mais nenhuma questão, serve até para finalizarmos, e a pergunta do Pedro é a seguinte. Quais as ilações, qual a aprendizagem
humanidade a retirar desta pandemia? Olha, aqui é uma boa pergunta que eu não consigo pensar pela humanidade inteira. Mas espero, não é? Espero que possamos, de acordo com todas estas dicas que fomos falando, que possamos intervir, que podemos, ou seja, meditar que a sociedade certamente está a ser abalada, não é? Em alguns aspectos que nos podem fazer mudar. E mudar, mas sempre para melhor, não é? Agora, isto vai depender de quem? Vai depender de cada um de nós, não é? Vai depender, porque é fácil a gente dizer, são os governantes, eles é que decidem, mas isso é eu delegar no outro a minha responsabilidade. Porque se eu me melhorar, não é? E se cada um se melhorar, por consequência, a sociedade melhora. Mas, por outro lado, pensem também, se eu me melhorar e se eu me esforçar por ser um bom exemplo, posso ir contaminar de uma forma positiva, ou contagiar de uma forma positiva aqueles que habitam comigo, que já somos uma sociedade pequenina, não é? Posso ir contaminar ou contagiar os meus colegas no trabalho, não é? A minha rua onde habito e assim de uma forma exponencial, como é este vírus, não é? Também o exemplo desdobra-se de uma forma positiva, então poderemos melhorar, mas isso depende muito de cada um de nós, a responsabilidade está nas mãos de cada um de nós. Ok, muito obrigado pela participação de todos. Betina, também obrigado pela tua excelente apresentação. Obrigado eu. Foi aqui um bom momento de partilha de conhecimento e de interação. Portanto, agradecemos a todos, à Betina, e na próxima semana cá estaremos de novo com outra palestra, com outro tema. Exatamente. Apareçam. Obrigada.